Fala, turma! Sejam super bem-vindos ao nosso Web Planejar 2022. Tá bom? Por que tu tá fazendo isso? Tô fazendo isso por uma missão. Eu acredito que todos os empreendedores, quem tem um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio, eles têm a obrigação de ter um planejamento estratégico, assertivo, claro, bem feito, bem estruturado, um planejamento estratégico que ele consiga o negócio dele e ter diretrizes. E como o nosso Planejar é um evento presencial, eu não abro mão de ser presencial devido à experiência, devido à entrega, devido à dedicação que eu me dou a esse evento, pelo menos eu crio um movimento como esse. Ano passado eu fiz o Planejar Magma, que foi uma aula do Planejar, um dia todo, que eu palestrei e mostrei várias diretrizes de como fazer planejamento estratégico. Foi bem bacana, foi bem legal. Anos passados, ano retrasado, eu fiz o P200, P100, era 200 vídeos, websérie de 200 aulas de planejamento estratégico com conteúdo relevante. E esse ano a gente fez algo diferente, algo bacana, algo legal, que é o P22. Que o ano de 2022, né, a gente pegou Planejar Web, é o Web Planejar, eu vou entregar para você aqui, que está nessa plataforma, que está aqui, 22 aulas gravadas aqui e uma aula ao vivo, uma aula que é a nossa aula de fechamento, a nossa aula Magma, a nossa aula que vai ser na última quinta-feira, que eu não sei qual é a data muito certa, mas é a última aula 22. Que eu te aconselho a botar na tua agenda aí e já se programar para essa aula, com papel e caneta, que vai ser o final, o grande finale do que você vai vivenciar comigo nesse período, beleza? De antemão, eu quero te pedir para você comprar, na verdade, um Black Book. Ramon, por que tem que ser um Black Book? Porque o caderno tem que ser da capa preta, para você fazer as suas anotações, as suas diretrizes, tirar as suas dúvidas, anotar os seus insights e principalmente colocar o planejamento em prática, porque não existe planejamento sem escrita, não existe planejamento sem mão na massa, não existe. Então, vem comigo, pega o teu Black Book, teu caderno da capa preta e bora começar a primeira aula das 22, nesses 22 dias aqui comigo no Web Planejar. Beleza? Vamos lá, Ramon. Aula 1. Nessa aula 1, eu tenho que te falar como é a forma, como é o jeito, qual é a minha proposta de fazer um planejamento. Então essa aula é uma aula de planejamento. Planejamento. Muitos empresários, eles não fazem planejamento. Eles não iniciam o seu planejamento, eles não estruturam o seu planejamento pelo simples fato deles não saberem, pelo simples fato deles não terem diretrizes, pelo simples fato deles não terem, não saberem como iniciar, não saberem como tracionar esse planejamento, não saberem como ter um começo, um meio e um fim desse planejamento. E acaba que eles, por não saberem, simplesmente não fazem. E eu vou te mostrar como é que é a base, como é que é a estrutura, como é que a gente faz esse planejamento, beleza? Vem comigo aqui, ó. O planejamento, ele segue 3 etapas, na verdade 4, certo? O planejamento, ele segue 4 etapas. Essa é a base de um planejamento. Entender com clareza essas 4 etapas. E dentro dessa aula de hoje, nossa primeira aula aqui das 22 aulas, eu já quero te conduzir a você iniciar o teu planejamento. Vão ser 22 aulas com a aula Magma que a gente vai te conduzir a isso. Então vem comigo aqui, ó. Primeira etapa, Ramon, etapa 1. Qual é? Primeira etapa é análise
de precisão, análise de precisão do estado atual. Ramon, me explica melhor isso. Explico. Tu tem que ter clareza de como é que está o estado atual do teu negócio, da tua empresa. Tu tem que ter clareza de como é que está o momento do teu negócio. Tu tem que ter clareza de como é que está os dois cenários do estado atual da análise de precisão, macroeconômico e microeconômico. Ramon, me explica melhor. Macroeconômico, fatores externos. O meu negócio, ele tem importação, eu importo produtos da China. Então, o dólar, a variação cambial do dólar, ela é uma análise macroeconômica que vai fazer toda a diferença no teu planejamento estratégico. Toda. Amor, uma análise microeconômica, me dá um exemplo. Uma análise microeconômica é mão de obra. A mão de obra é do teu negócio hoje. Como é que está a qualificação do teu time? Como é que o teu time está qualificado? Como é que o teu time está no jogo? Como é que o teu time está rampando ali tecnicamente? É uma análise microeconômica. Então, tu vai ter que ter diretrizes para tu entender com mais clareza a análise de precisão do estado atual. Em outras aulas, eu vou destrinchando melhor cada uma dessas bases, cada uma dessas etapas. Eu quero que tu entenda, nessa primeira aula de hoje, como é a estrutura de um planejamento estratégico, beleza? Segundo ponto, Ramon, qual é? Metas. Metas. Poucas empresas, elas sabem como calcular meta. Poucas empresas, elas conseguem entender como é que funciona o cálculo de estrutura de uma meta. Na verdade, poucos negócios sabem o que é uma meta. Poucos negócios sabem que meta é uma equação matemática composta por várias variáveis. No decorrer dessa websérie, eu vou te mostrar também como calcular metas. Só que tu tem que entender de metas. Porque para tu entender de metas, o teu planejamento estratégico ele não passa do ponto 2. Ele não passa do ponto 2. Terceiro ponto, Ramon. Terceiro ponto que tu tem que entender. Sabe qual é? Plano de ação. Plano de ação. Nesse plano de ação, eu chamo ele de OKRs. Optimization Key Result, que são os objetivos estratégicos do negócio, as ações ali, o roadmap que tu vai implementar no teu dia a dia para conseguir atingir esse plano de ação. São ações pontuais no teu dia a dia para tu chegar onde tu quer, que são as tuas metas. E eu tenho um quarto ponto. Esse planejamento, ele faz parte de uma estratégia empresarial. Então, esse planejamento, ele possivelmente tem que ser um planejamento estratégico. Onde você, como CEO da tua organização, está no topo dela e vai planejar estrategicamente o teu negócio. O topo da pirâmide, lá em cima, olhando para o negócio como visão de águia, como visão de gestor, analisando todas as possíveis estratégias. Então, o que acontece? Quando eu tenho essas 4 etapas aqui, bem claras, bem definidas, bem estruturadas, quando eu tenho elas bem destrinchadas, quando eu sei fazer, quando eu entendo qual é a análise de precisão do meu estado atual, quando eu sei fazer o meu conjunto de metas de forma inteligente, de forma eficaz, quando eu sei criar planos de ações e quando eu estou com esse planejamento no topo da pirâmide da estratégia, o que acontece, Ramon? Ninguém me segura. Ninguém me segura porque eu transformo isso aqui em um processo claro. Eu transformo isso aqui em diretrizes claras. E aí, quando eu tenho essas diretrizes claras, eu tenho um caminho para atingir os meus objetivos. Então, isso é a estrutura que a gente chama de frameworking. Decora essa palavra, hein, gente? Frameworking.
framework do planejamento estratégico. O nome disso é framework. Então, se liga. Ao final de cada aula, eu sempre vou deixar um exercício para ti e uma ferramenta bônus. Que eu só falei agora no final da aula para contemplar as pessoas que ficaram até o final da aula. Parabéns. Você vai receber um dicionário, que a gente chama de dicionário 2.0, que é um dicionário que a gente tem todas as palavras inglesadas, né, que a gente usa dentro do business. Framework, por exemplo, é esqueleto, é estrutura dorsal. Você vai receber esse dicionário para estudar, para aumentar o teu vocabulário, para você entender mais sobre business, sobre negócio, para aumentar o teu background, ok? Então você vai estudar esse dicionário e vai me mandar para mim, vai mandar no grupo, vai mandar no meu equipe, vai mandar para o meu time, vai mandar para alguém. Quais foram os aprendizados que você teve nessa aula, entendendo o que é um planejamento estratégico. Entendendo o que é um planejamento estratégico. Essas aulas todas aqui, elas vão ficar no link da bio, ok? No link da bio, para você poder ter acesso a elas quando você quiser, quando você achar melhor. Ela vai ficar numa playlist no YouTube. Só que você vai clicar aqui na playlist, vai ter essas aulas 1, aula 2, aula 3, independente da aula que você entrar, você vai ter lá 22 aulas lá e da aula magma, que é a aula principal, que eu vou fechar todo o conteúdo, beleza? Faz o seguinte, ó, tá gostando da primeira aula? Achou massa? Deixa teu comentário aqui no YouTube, deixa teu comentário aqui no grupo do WhatsApp, certo? E principalmente divulga o link para as pessoas. Os empresários, eles precisam entrar 2022 com 22 aulas de planejamento estratégico, para a gente poder acelerar e fazer as coisas acontecerem. Beleza? Tamo junto, galera. Bora pra cima. Até a aula 2. Valeu!